então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então pessoal, agora que começou a chover, vamos ver se refresca e vamos começar agora a falar da classe cidade e local. E eu vou falar das duas juntas porque elas se entrelaçam. E aqui a gente vai ter que começar a pensar um pouquinho, não mais em sequência como a gente tem pensado até agora, onde eu quis apresentar para você a conexão da base e um pouco do sentido. Você lembra que a gente falou do Inception, né? Todo esse vai e volta. Justamente, então agora a gente vai começar mais com esse vai e volta ainda, porque agora vou te mostrar a classe cidade para você entender o que a classe cidade tem, o que ela espera, porque depois a gente vai usar pesadamente essa classe na classe jogo, na hora da criação do jogo, né, na hora da criação do caso. Então aqui eu já fiz um pouquinho diferente, eu copiei e colei já o arquivo completo que eu tenho para mostrar para vocês. Então começa que a gente vai importar duas bibliotecas aqui do Python, tá? Uma é a random, que já vem no Python, então import random, a gente vai usar para ficar fazendo os nossos sorteios. E outra é essa Haversine, que a gente vai, ou Haversine, não sei como fala, que a gente vai importar com HS. E essa a gente vai ter que instalar. Mas é facinho, você vem aqui nos recursos, já tá, é sudo pip install Haversine, você copia aqui. Aí no meu vai dar que o requirement já foi feito, mas você abre aqui o terminal e coloca, copia e cola, tá bom? Paste, tá? Aqui eu vou tirar o sudo porque eu não tô no Linux, eu vou só deixar o pip. Então pip install Haversine no Windows e sudo pip install se você tiver no Linux, pip install enter. No meu ele não vai dar nada, ele vai dar que o requirement já tava, ó. To update, tá vendo, ó, successfully installed, ele não precisava ter instalado. A verdade é que ele instalou globalmente porque eu tava usando aqui pra produção, né, pra minha, o PyCharm costuma justamente instalar localmente no arquivo do seu projeto um Venv, né, um virtual environment, um ambiente virtual, em vez de instalar globalmente. Agora quando eu fiz pip install Haversine, ele instalou globalmente, mas eu já estava trabalhando com ele antes, tá? Se você tá no PyCharm e no Windows, às vezes você instala assim, ele não reconhece. Aí o que você faz você vem aqui no Settings, tá? E escreve aqui, ó, já vem aqui no Interpreter, no Python Interpreter. E vai estar escolhido o seu interpretador do seu ambiente. E aqui vai estar todas as bibliotecas que ele vai estar instalado. Você vê que está aqui o Haversine. Mas se não tiver, tá? Porque por isso ele não está reconhecendo, você clica aqui em mais e procura, tá? Haversine, por exemplo, tá? Então você vê que está aqui, você escolhe ela, ele vai dar informação, inclusive é bom confirmar que é a biblioteca mesmo, que você não está instalando outra. E que está bem soletrada, tá? Porque hacker gosta de se aproveitar disso. O PyPy, que é o repositório de bibliotecas do Python, ele é case insensitive, ou seja, o nome independe de se está em maiúscula ou minúscula, mas ele é sim muito sensível ao nome ser perfeitamente igual. Então se eu escrever Haversine, por exemplo, com 2 S, pode existir esse pacote, tá? Que vai ser diferente do pacote, vai ser diferente da biblioteca Haversine, vão ser duas bibliotecas completamente diferentes por causa de uma letra, tá? E os hackers se aproveitam isso de colocar bibliotecas populares como Pandas, Matplotlib e errar uma letra, sabe? E colocar um vírus.
porque eles sabem que o pessoal que está escrevendo na hora pode errar uma letra e acabar instalando erroneamente essa daí errada. Então é sempre muito importante conferir a sua ortografia e conferir que você escreveu tudo certinho. Eu, pessoalmente, eu gosto muito justamente de deixar na minha biblioteca, eu tenho um caderninho de hacks, né, que eu faço aqui no próprio GitHub e eu crio e eu colo, tá, todas as bibliotecas que eu mais uso, já o comando com o pip install já escrito ali certinho, vendo que tá certinho, e em vez de ficar escrevendo na mão, eu vou lá e copio para garantir que eu não cometo nenhum erro de digitação para não estar prestando atenção. E instalo um vírus por causa disso, tá? E eles se aproveitam mesmo, tá? Já teve muitos relatórios de, sabe, 500 pacotes com vírus no PyPy, né? Não são pacotes oficiais, são pacotes desses, de pessoal que se aproveitou de colocar pacotes com nome muito parecido, mas com um errinho de digitação. Então, muito cuidado com isso. Mas aqui você escolhe, depois de verificar que está tudo certinho, você clica em Install Package, tá? E aí ele vai instalar no ambiente virtual que ele criou, tá? E aí ele vai conseguir reconhecer e conseguir rodar tudo certinho e conseguir interpretar para poder te dar os erros que você estiver cometendo. Então, isso, e você vai importar from model.local, importa local, porque assim a gente vai usar o local, tá? Então, inclusive, eu vou copiar e colar o código do local também. Então, vamos entender nessa nossa classicidade, tá? A classicidade, tá? Ela vai receber um objeto conexão BD, que vai ser aqui da nossa classe jogo, tá? Vai ser esse objeto aqui. Inclusive, isso daqui eu posso tirar, né? Vou tirar, inclusive, isso aqui, que eram os nossos testes. Vai ser esse objeto que ela vai receber, tá? Ela vai receber um ID, que vai ser um índice, vai ser um número, e que vai se referir ao ID da cidade na tabela cidade. Lembra que a gente olhou lá o ID da cidade na tabela cidade? É aquele ID. E vai se receber outro ID que se refere ao destino. Ao destino, e quando eu falo destino aqui, vamos olhar de novo aquele nosso fluxo de jogo. Então, aqui a gente tem um roteiro e aqui embaixo a gente tinha, né, a relação, né, de roteiro, né, ou seja, da cidade 0, você pode ir para 4 e ela é correta, ela é uma cidade da Zefa, legal. Da cidade 1, a Zefa foi para a cidade 5. Da cidade 2, a Zefa foi para a cidade 1. Da cidade 3 para 2 e da 4 para 3. Então, esse é o ID que você vai estar recebendo de destino. Porque a gente vai estar querendo criar as pistas a respeito disso. Então, vai querer pegar lá, na hora que a gente for buscar a pista, a gente vai querer pegar as pistas do destino, não da cidade. E é por isso que agora a gente tem que ver os negócios um pouco não linearmente. Porque se a gente for seguir o jogo, a gente vai ver que a gente vai primeiro sortear os IDs. Daí depois a gente vai criar a lista de cidades, tá? E por isso a gente vai precisar criar esses IDs. Então aqui, na hora que eu estiver criando uma cidade, eu vou criar um array vazio, tá? Então eu vou atribuir primeiro o destino a self destino, tá? E a conexão a self conexão BD. Por quê? Porque eu vou querer usar essa conexão em outros métodos da minha classe. E lembra, eu não preciso me preocupar, eu não estou criando uma cópia da conexão, é aqui daquela mesma conexão que foi criada uma vez só. Isso aqui vai estar se referindo, apontando para aquela conexão. Então eu não estou gastando, fazendo cópia daquela conexão, criando uma segunda conexão, não. É sempre a mesma conexão. Inclusive isso com o SQLite é importante, porque o SQLite, ele, diferença do MySQL ou de outras bases que aceitam múltiplas conexões ao mesmo tempo, o SQLite não. O SQLite aceita uma conexão só por vez. Então o SQLite, se você criar uma segunda conexão em cima, ele vai derrubar a primeira conexão e dizer que a conexão que está válida é a segunda. Então é importante aqui a gente tomar o cuidado de que seja uma conexão só. Mas como o Python tem essa particularidade de não copiar uma classe, ele tem um método se você quiser realmente copiar uma classe, mas é um método .copy. E não é o que a gente está fazendo assim. Quando você está usando o igual, o que você está fazendo é simplesmente apontando para aquela classe. Então a gente pode ficar tranquilo porque vai ser sempre a mesma conexão, tá?
e aqui self.local atual vazio, tá bom? É um string vazio. E eu acho que no final eu acabei não usando esse string, eu acho que eu vou ter que apagar. Vamos olhar direito se eu usei. Aqui eu vou fazer um SQL. E eu também, de novo, prática. Eu sempre meio que de padrão eu coloco o F de formatação na frente, mas a realidade é que a gente não está usando um string formatado, justamente porque a gente não está usando nenhuma variável aqui, colocando nenhuma variável, podia estar sem o F. Mas isso é meu mesmo, sabe? Que você vai na prática, você vai no padrão, né? No automático. Mas aqui eu coloco select all, ou seja, selecione todos from cidades, de cidades, como se, ou seja, eu dou um alias para a tabela cidades, inner join, tá? Países, ou seja, agora você vai fazer um inner join com a tabela países, as P, usando o alias de P, on, em C, ou seja, onde o FQID país, a coluna FQID país da tabela C, ou seja, da tabela cidades, seja igual à coluna PKID país da tabela P da tabela países. Where, onde o PK, a coluna PKID cidade, que é da tabela C, seja igual a o que eu vou colocar aqui nesse placeholder de ID, tá? Que aqui nos parâmetros eu faço o meu dicionário, onde ID vai ser igual o ID que eu vou receber aqui, esse IDzinho. E agora vamos primeiro destrinchar esse SQL. Essa parte aqui você já entendeu porque a gente já viu o exemplo disso, né? Ele vai usar aquele ler dados param e ele vai entregar o SQL, os parâmetros, e ele vai devolver o resultado desse query aqui com o placeholder aqui do ID. Então vamos lá para o Debeaver tentar entender o que acontece aqui. Então aqui no Debeaver eu vou trocar esse ID, né, porque ele não vai entender, eu vou trocar por 2, tá? E eu vou rodar. E você vai ver que ele me deu muita informação. E você vai falar, peraí, mas essa informação aqui de vermelho e amarelo não era da tabela países? Sim, justamente eu estou juntando informação de 2 países com esse inner join. Então eu vou até colocar aqui. Os join servem para você juntar tabelas. E ele tem inner join, left join, tá? Right join. Ele tem aqui no WT School, ele está mostrando. Tem inner join, left join, right join e full outer join. A gente vai usar esse inner join. E vê aqui o desenhinho, justamente ele vai pegar os dados que tem das 2 tabelas. Ou seja, eu vou mandar ele procurar ali pelo ID do país, certo? Aqui, o que eu coloco dentro do on é o que eu falo. O que tem que ser igual nessas 2 tabelas para você me dar o resultado? Eu falo, tem que ser igual o dado do FQID país, tá? Da coluna FQID país da tabela cidade, tem que ser igual o dado da coluna PKID país da tabela países. Então você está entendendo aquele negócio da chave estrangeira e da chave primária agora? Como a gente está juntando aqui, eu vou estar falando. Então, onde ali no meu FKID país, né, na minha coluna no países, que é a chave na cidade, que é a chave estrangeira, que é a chave de país, for igual à chave de país na chave primária na coluna países, é essa informação. Eu quero que você pegue o registro desses 2. E então, se ele encontrar um registro, ele vai pegar toda essa informação para mim. Toda a informação de todas as colunas onde o registro bate. Ou seja, se ele for lá e ele falar, eu quero que você pegue o ID 250, tá? O ID FKID país era 250, tá lá na tabela cidade que o FKID país era 250. Só que ele vai lá na tabela países e fala, não tem um ID 250, tá? Então no inner join ele vai dar nada, não vai entregar nada aqui, tá bom? Ele vai dar um negócio vazio, vai dizer que não tem resultado nenhum, tá? Então vamos ver, ele fala aqui, inner join é o join padrão, tá bom? Se você escrever só join vai ser o inner join, eu gosto de escrever para ficar mais claro, né, quando você bate o olho. Então ele fala aqui, retorna os registros que tem valores que batem nas 2 tabelas. Então se não tiver registro que bate nas 2 tabelas, o valor, não vai voltar nada. O left outer join, tá?
E também, de novo, o alter todos os left, right, full é sempre alter, tá? Então o left join vai retornar os registros da tabela da esquerda, tá? A tabela que estiver mais à esquerda, e os registros que batem da tabela da direita, ou seja, ele vai retornar todos os registros da tabela esquerda, que bater aquela sua cláusula where, se você tiver, ou se você tivermos, e ele vai retornar só os que batem da tabela à direita. O right join é o contrário, e o full alter join vai retornar todos os registros. E não é todos os registros. Vamos supor que lá na cidade eu coloquei que eu queria que você me retornasse where id igual a 2, tá? Where pk id igual a cidade, país id, né? Where o ID do país fosse igual a 2 da tabela país, por exemplo, né? Então ele vai lá e vai procurar, achei todos esses países com o ID 2. Aí eles não batem ali com a outra tabela. Não sei, aqui ele tem todos esses outros países que vai 2, mas ali, porque você não necessariamente, a sua cláusula de busca não precisa ser a mesma cláusula do homem. Então aqui no caso, justamente, não bateu, a gente está procurando o ID cidade, né? Mas qual que é o ID que ele tem que ver se bate? É o ID de país. Então se eu tivesse uma cidade ali, né? Eu vou mudar aqui e depois eu desmudo. Kiev, que o ID de país é 175. Então eu vou mudar aqui, eu sei que não tem país nenhum 200, tá? Então eu vou botar aqui, vou salvar. Era 175, lembra que a gente vai ter que colocar de volta aqui. E eu vou aqui no Manual SQLite e vou colocar aqui que eu vou procurar o ID 35, ou seja, ele não vai achar um ID de país que bate. E ele tem que estar procurando aqui que o ID de país tem que bater. O ID de país que está aqui na cidade, na tabela país, cidades, tem que bater com algum ID aqui da tabela países. Ele não vai achar, tá? Eu vou rodar, tá? Não achou nada. Voltou nada. Mas e se eu colocar aqui left join, então, né? Vamos colocar aqui left join. Lembra? É o da esquerda. Então ele vai procurar aqui, né? Ele vai procurar todos os registros da tabela da esquerda e vai só pegar os que batem da direita. Qual que é a nossa tabela da esquerda? É os cidades. Ou seja, então, vamos ver aqui. Então, ele pegou aqui, justamente, ele pegou Kiev, mas ele não pegou nada, veio tudo nulo do que viria da cidade, da tabela países. Porque não tinha nada, mas ele tinha que pegar o outro, nada bateu aqui. Agora, vamos fazer o right. Agora deveria dar justamente um probleminha. Aqui, ó. Vamos fazer o right. Agora, ele não achou nada de nada, porque, novamente, não tinha nada, né? Não tinha nenhum país ali que batesse com ID 200. E vamos botar o full, né? Aqui. Agora, novamente, como ele pega tudo de tudo, ele fala, tá, não encontrei, tá? Não encontrei um que batesse, não tinha, mas tinha esse dado aqui. Então, ele trouxe, ficou parecido com aquele left join, né? Mas também, isso vai depender do que você tá batendo. De repente, eu tenho várias cláusulas aqui. Então, esses são os diferentes tipos de join, né? Você viu um comportamento um pouco diferente. Como aqui a gente sempre quer, né? O país tem que estar, eu não deveria ter colocado, né? Se você colocou uma cidade com um ID que não tivesse no país, deveria estar errado. É um cuidado que você tem que tomar ao colocar ali. É um cuidado que eu tomei ao criar a base de dados. Então, como não deve existir, o inner join serve pra gente. E ele vai retornar, sim, toda essa informação, né, pra gente, do ID da cidade, do ID do país, da cidade, da latitude, longitude, do continente, isso a gente não vai precisar, mas eu coloquei só por, assim, para dar opções, de repente, se o pessoal quiser, né, colocar, poder ser criativo. Eu não usei, mas às vezes eu coloquei coisas aqui na base que eu acabei não usando, mas que eu deixei por questão de justamente dar liberdade para você ser criativo. De repente você quer mostrar qual é o continente, de repente você quer que o continente seja uma pista. Então você pode mudar o seu código para que o continente seja uma pista.
né? Então aqui, país, cor da bandeira, imagem da bandeira e a moeda. E novamente, né, com aqueles parâmetros com o nosso dicionário, que vai ser o ID, que vai receber, tá? E aí eu vou receber um resultado, tá? Eu coloquei aqui em resultado. E eu vou ver, esse meu resultado, tá? Ele é maior ou igual a 1, tá? Se ele é maior ou igual a 1, quer dizer que existe um resultado, tá? Existe um resultado. E novamente, cada cidade deveria ter um registro só, deveria voltar um registro só. Então eu não me preocupei aqui, como eu sei que a minha base deveria devolver só um registro, porque a minha base está muito bem feita e ela deveria só devolver um registro, eu sempre estou assumindo que o meu registro daquela cidade vai ser o único elemento do array, vai ser o elemento 0, tá? E tudo que eu preciso saber é se o meu resultado é maior ou igual a 1, tá? Porque se ele for 0, quer dizer que não voltou nada, quer dizer que deu algum problema. Então eu tenho que ir lá resolver como programadora, porque ou minha base está vazia, não devia estar, ou eu estou com algum problema aqui no meu SQL que não está devolvendo o resultado correto. Então, de novo, esta não é uma base que vai estar sendo alterada pelo usuário, né? Ela pode estar sendo alterada por nós desenvolvedores, mas o usuário não deveria estar alterando a base sem pensar em como, não vai estar sendo alterada por entradas do usuário, por movimentação do usuário, do jogador. O jogador só vai estar lendo a base. Então, se o jogador só está lendo a base, se a minha base não é variável, então eu tenho mais controle, então eu não preciso ficar perdendo tempo fazendo checagens de controle, tá? Para ter certeza que eu só tenho um registro disso ou um registro daquilo, porque esses controles, inclusive, eu tenho que fazer na hora que está entrando. Se eu só posso ter um registro de um negócio, eu tenho que ir no código que ele está entrando, fazer um controle de que não entre mais de um registro daquele tipo. Mas não é o nosso caso aqui, porque a nossa base a gente está construindo ela na mão, né, basicamente. Então, não dinamicamente. Então, vi, legal, deu tudo certo, tá? E, novamente, isso daqui eu fiz mais para a hora de debugging, tá? Porque para a hora de debugging, para eu poder ver se está tendo algum erro, porque eu vou poder tratar o erro aqui no código, porque justamente eu quero que ele tem que estar funcionando. Ele deveria, o negócio é, se minha base está, se eu não baguncei minha base na hora que eu estava criando, ela deveria estar vindo, com certeza. Eu não deveria estar precisando fazer esse teste. Mas como eu quero poder fazer debugging na hora que eu estou criando a base, na hora que eu estou criando o código, eu faço esse teste para debugging. Mas na hora que eu entregar o negócio final, esse if deveria ser certo de que sempre vai entrar aí, tá? Então agora eu vou ter várias propriedades com as quais eu vou dar o resultado, né? Então eu vou ter o self, né? Self ponto, para poder dizer que é do objeto, ID, cidade, latitude, longitude, cores, bandeiras, imagem, bandeira, e da onde que eu venho essa base, exatamente daquele negócio que a gente já viu. A gente já viu lá na conexão, né? Lembra quando a gente testou a conexão? Ele me devolvia um array de dicionários, né? Então, se é um array de dicionários, eu posso, ou seja, daquela classe row, eu posso acessar, né, o meu primeiro elemento do meu array, com o 0, e daí, com o nome da coluna, sendo a minha chave, eu posso acessar aquele elemento específico que está sendo devolvido daquela coluna, né? Porque o meu dicionário montou o meu row montou aquele semi-dicionário com a chave sendo os nomes das colunas. Então agora justamente eu posso usar esses nomes dessas colunas, sempre pegando primeiro o primeiro elemento do array, porque lembra que é um array daqueles dicionários. É uma lista, né? Que o Python não tem array. O Python tem listas, né? Então é um list. Estou aqui falando array, mas é simplesmente costume, porque o array do Python é o list, tá? Mas eu estou pegando o primeiro elemento daquele meu list, daquele meu array, e eu vou pegar daquele elemento, eu vou pegar o que tiver na chave PQID cidade, vou dar aqui para o ID. O que tiver na chave cidade, vou dar aqui para cidade, latitude, e assim por diante. E desse jeito eu populei objeto cidade com as informações que ele vai precisar. Aí, aqui eu fiz um testinho, isso aqui era um debugging que eu estava fazendo, porque lembra que eu falei que estava dando problema. Isso aqui, o Python, ele não tem o tipo nulo, tem o tipo nulo dele é none. Então estava voltando nulo.
E eu tava querendo ver, por algum motivo, eu não tava parecendo que ele não tava testando o nome. Depois eu descobri que era um problema de indentação. Ele tava entrando sempre no negócio porque tava mal indentado. E esse é um problema, às vezes, do Python. Às vezes você não percebe que justamente está mal indentado e de repente não está entrando no código, ou está sempre rodando um código que não deveria estar rodando porque ele deveria estar dentro de um bloco, e só que ele está para fora e ele está entendendo que é fora do bloco. Então, justamente, eu até cogitei, testei aqui, trocando para o self imagem bandeira igual a false, e continuava dando problema, mas só depois que eu percebi isso. E olha, é interessante aqui, eu tinha começado com as tuplas e só depois que eu fui usar o dicionário, né? E eu tinha esquecido aqui, eu tinha esquecido o índice da tupla, o 10, e continuou funcionando. Então você pode tanto usar o índice da coluna, tá? Quanto a chave, tá bom? Então é interessante, né, ver isso, ter mostrado para vocês um erro meu, deixa vocês saberem que aqui você vai usar, tanto poder usar o índice quanto a chave. Mas justamente eu dou aqui para a moeda, o resultado da moeda, e aí, tá? E isso aqui de novo eu vou falar aquele negócio de boas práticas. As boas práticas dizem que você deveria manter os seus métodos, suas funções o menor possível. Elas deveriam ter só uma função, elas deveriam fazer só, cada função deveria fazer só uma coisa. Só que isso, se você já está achando aqui bagunçado que a gente vai ir e voltar com a quebra que a gente fez, se a gente vai deixando tão pequeno assim, vai quebrando mais ainda. E o que acontece é que o desenvolvedor experiente, normalmente ele vai, né, fazer seu rascunho, né, assim, numa função grande, e depois ele vai quebrar a função, tá? Depois, porque ele é experiente, você vai, um desenvolvedor experiente sabe que ele reescreve o código dele muitas vezes, porque nunca a primeira versão é a melhor. Então, aqui você vai perceber que eu tô deixando os métodos um pouco comprido para não ficar um vai e volta tão grande que você não entenda a minha lógica, tá bom? Então você vai ver que a gente vai fazer outro SQL query aqui, e é ainda na mesma função, que eu deveria ter separado de função, mas eu tô deixando aqui para você poder entender melhor. Então também fica como desafio para você, se você quiser, você reescrever isso quando você pegando mais jeito, né, entendendo melhor, você reescrever e falar, não, isso ficaria melhor aqui, melhorar o código. Eu até estou me segurando de não deixar o código perfeito, não fazer essas refaturações às quais eu estou acostumada, né, de você segurar assim, para deixar um pouco para você também poder treinar dessa maneira. Isso aí, quando você reescreve o código para ele ficar mais eficiente, chama refaturação. E é muito normal, faz parte do dia a dia do desenvolvedor. Mas aqui vamos entender. Uma vez que eu atribuí para minha cidade essa informação, eu tenho que ir lá pegar a curiosidade. Lembra que toda cidade vai ter uma curiosidade? E por que você fala? Porque já não fez ali no join? Porque a curiosidade, sim, eu vou ter vários registros, eu posso ter mais de um registro e eu vou querer sortear o registro se eu quiser. Então por isso eu decidi separar, né, num novo query de SQL. Então eu vou fazer aqui um SQL select from curiosidades cidades, da tabela curiosidades cidades, onde, né, where o FQID da cidade for igual àquele ID que eu já tinha recebido, que é o ID da minha cidade. Então aqui no TheBeaver eu vou escolher 2 aqui, por exemplo, vou dar Enter, e por exemplo, justamente a cidade de Madrid tem 3 curiosidades. Então, novamente, vou ter os parâmetros com o dicionário, é o mesmo dicionário, poderia ter usado o mesmo dicionário, mas, novamente, para dar um pouquinho de leitura melhor, eu resolvi fazer outro. E também, todas essas variáveis que estão dentro de uma função, né, elas existem, elas ocupam lugar de memória só enquanto essa função está sendo rodada. A função construtor, ela roda quando a classe é iniciada. Então, é assim, se você está pensando no funcionamento, né, do computador, se você está pensando nele, ele vai chamar a função. Aí ele vai criar todas essas variáveis que existem só dentro da função e vai estar ocupando um lugar de memória. Quando ele retornou a função, terminou a execução do código da função, ele vai descartar essas variáveis, vai liberar essa memória. E essa é a diferença numa classe, quando a gente usa a palavrinha self ponto, e quando a gente não está usando dentro de um método da classe. Por quê? Como a gente já falou, o método da classe é a função da classe.
quando eu uso aqui o self.curiosidade, eu estou usando uma propriedade da classe, desse objeto. Essa propriedade vai existir, vai ocupar um lugar de memória enquanto aquele objeto existir. Mas quando eu não uso self, então eu estou falando para minha classe, ó, essa variável é uma variável que existe só aqui dentro dessa função. Ela só existe enquanto essa função está sendo chamada. Depois descarta, tá bom? Então, por isso que eu não estou me preocupando tanto de estar refazendo uma variável aí dentro da função. Porque assim que esse objeto cidade for criado e o construtor já ter parado de rodar, pronto, essa variável vai ser descartada e a minha memória vai ser liberada. Então, para dar um pouquinho mais de leitura, eu criei uma variável diferente, um outro dicionário, só para dar leitura, para poder entender melhor. Mas não precisava, poderia ter usado a mesma anterior. Então, aqui novamente, agora para curiosidades, eu recebo de volta esse array, né? Que vai ter aqueles meus objetos row. Agora, eu faço aqui quantidade de curiosidades e eu vejo a quantidade de curiosidades. Você fala, por que você não fez lá simplesmente igual direto antes, você testou direto len? Porque eu vou usar essa quantidade de curiosidades em outro lugar. Então, para não ficar chamando uma função várias vezes, que também deixa mais lento, você já atribui o resultado uma vez para ser mais eficiente e simplesmente ver o valor que está naquele local de memória. Então, se essa quantidade de resultado for maior que 1, tá? Quer dizer que eu tenho mais de uma curiosidade, tá? Então, aí eu quero sortear a curiosidade, tá bom? Se for maior que 1. Se não, eu simplesmente vou atribuir. Se não for, eu vou simplesmente para self curiosidade atribuir o valor desse array, né, que está no índice 0, até, né, da coluna curiosidade. Aí eu vou atribuir para o meu self curiosidade. Se não, eu vou sortear. E como que eu vou fazer esse sorteio? Bom, eu vou criar uma variável índice aqui. Lembra que a gente importou a biblioteca random? Eu vou usar a biblioteca random e a função randint. A função randint me devolve um número aleatório inteiro, tá? Porque tem outros rand que te devolvem números decimais, né? Assim por diante. Mas nesse caso eu quero um inteiro. Ele vai me devolver um número aleatório inteiro entre o primeiro parâmetro que eu fornecer e o segundo. O primeiro parâmetro vai ser 0, porque eu sei que os meus arrays sempre começam em 0. O segundo parâmetro vai ser a quantidade de curiosidades menos 1, porque eu sempre sei que o meu número de elementos, né, como eu começo a contar o índice no 0, o meu número de elementos, né, é sempre 1 maior, porque ele começa a contar no 1, do que os meus índices, do que meu último índice. E eu quero ver o valor do meu último índice, então eu faço menos 1. E agora eu vou conseguir um número aleatório, ele vai sortear aleatoriamente, vai me dar um número aleatório, por exemplo, ali onde eu tinha 3 curiosidades, entre 0 e 3. E agora eu pego esse índice e eu uso ele aqui, em vez de colocar 0 no meu índice do meu array, eu uso esse índice e eu também pego a coluna curiosidade. Mas desse modo agora pode ser qualquer posição do meu array, né? E novamente, dinamicamente, à medida que eu vou colocando mais curiosidades, ele vai já automaticamente escolher outras curiosidades. Então eu posso ir lá mudar a minha base de dados sem mudar meu código, simplesmente adicionando curiosidades. E sempre que a gente for sortear alguma coisa, vai ser dessa maneira, tá bom? A gente vai pegar o número, né, do array, a quantidade do array, vai mandar ele buscar um randint para ele achar um índice aleatório no meio, e a gente vai pegar esse índice. E aqui a gente já começa a chamar outros métodos da própria classe, que é o criando locais e o buscar pistas. Ou seja, esse buscar pistas da cidade, ele vai justamente criar as pistas da cidade, ele vai montar as pistas da cidade, tá bom? E o criar locais vai criar os locais da cidade. E é por isso que aquele D do destino, eu atribuí ele ao self destino, porque eu vou usar ele numa outra função em um outro momento, tá? Porque você vai ver na classe jogo que como eu vou criar pistas diferentes, dependendo de se é uma cidade falsa, de se é uma cidade final, né, e assim por diante, eu vou querer poder chamar métodos aqui da cidade e tanto do local também para criar as pistas num momento depois que a cidade já foi criada, não no momento inicial da cidade sendo criada. Então por isso mesmo que nesse momento eu quero só criar o local e buscar aqui as pistas referentes a esta cidade, não ao meu destino. Mas depois, já tendo buscado as pistas aqui, eu vou conseguir mostrar o meu destino de uma maneira correta. Então, vamos
ver aqui primeiro, pular aqui no buscar pistas cidades e depois a gente vai no criar locais, porque a gente vai precisar ver a classe local antes de ir no criar locais. Buscar pistas cidade, eu vou ter um array que chama self pistas cidades, é um array vazio no começo. Eu tenho um SQL que eu vou montar que vai ser select pista from pista da cidade, where FK e da cidade igual o placeholder do ID. Só que agora o meu dicionário, em vez de pegar ID, porque eu estou num outro método, não estou mais naquele método inicial, eu atribuí o ID a um self ID justamente para poder depois acessar de outros métodos. Então agora ele pega aqui o self ID, tá bom? Pistas, né? Conexão, ler dados param, SQL parâmetros. Eu nem vou entrar lá no Debeaver para mostrar, porque você já entendeu como é a busca, né? Então aqui ele vai buscar todas as pistas que tiver dessa pista da cidade, que tiver dessa cidade com esse ID. E as pistas, por enquanto, eu criei 4 pistas por cidade, tá bom? E essas são pistas gerais, tá? Não são... Porque a gente vai criar a pista da moeda, criar a pista da bandeira. Mas essas são outras pistas. Essas são as pistas da cidade. A pista que é referente a alguma curiosidade, digamos assim, ou algo geográfico, algo histórico da cidade. Daí eu dou um print das pistas só para fazer um debugging de que pegou mesmo. For pista em pista cidade, eu faço esse for loop aqui. For pista em pista cidade, eu faço um self.pista cidade append, tá? Append é quando você já sabe, né? Você viu lá no curso. Um append eu vou colocar um elemento novo no meu array. E aí eu pego a do meu registro pista, a coluna pista. E aqui é interessante que a gente tem uma coluna só, porque a gente só pegou uma coluna aqui. Mas isso já ajuda a gente a ver, senão eu teria colocado aqui coluna 0 e pronto, tá? Mas por que eu faço isso, né? Por que você não dá direto simplesmente o objeto, aquele pista? Porque o meu SQLite 3, ou ele me devolve uma tupla, né? Ou ele me devolve aí um objeto, né? Um dicionário, um objeto row, um objeto que eu criei. E eu não quero esse objeto, eu não quero essa tupla, eu quero só o string da pista. Eu quero que esse meu self.pistacidade seja um array de strings com a minha pista. E aqui eu dou um debug de as pistas da cidade são pista cidade. Eu vou agora ir lá da linha de comando e vou inicializar uma cidade aqui, tá? Só para você ver isso funcionando. Porque a gente falou aqui uma lógica bem grande e eu quero que você veja ela funcionando. Então aqui eu importei a minha classe cidade e aqui eu fiz esse cidade igual a cidade, passei a conexão como primeiro parâmetro, o ID, né? E você vê que o PyCharm ele já me ajuda aqui com os parâmetrozinhos, né? O ID que ele está esperando e o que eu dei um 2 e o destino que vai dar 1. A gente vai fazer isso automaticamente aqui. O nosso programa vai escolher esses IDs. Mas aqui eu estou dando hardcoded só para você ver, né, como que ele está funcionando. Então abri aqui para você conseguir ver melhorzinho. Vou dar um run. Rodou. Então abri ele grandão. Então olha só como ele já montou aqui, né? Ele fala que a conexão da base foi um sucesso. Os dados são, claro, ele está me dando a SQLite row, né? E você fala, mas lá os dados não estavam diferentes quando você mostrou no começo? Sim, porque no começo eu não estava usando row, para falar a verdade. Eu estava usando simplesmente as tuplas. Mas aí, quando eu estava explicando para vocês, eu falei, não, para os alunos vai ser melhor usar o row, usar as chaves, vai ficar mais fácil deles entenderem. Porque também aí é de gosto, entendeu? Como eu sabia, como eu estava bem por dentro do que eu estava fazendo, para mim era mais fácil simplesmente as tuplas, porque eu já via de cara, eu já conseguia ver de cara que eu não precisava fazer um for loop, alguma coisa assim, para poder entender. Mas o importante aqui é você ver. Então você tá vendo, por exemplo, aqui onde a gente está esperando, né? Só um, né? Você está recebendo um array só com um, aqui onde a gente está esperando um arrays maiores, né? A gente está recebendo os arrays maiores aqui com a informação, tá bom? Né? Os dados da base são, os dados da base são. E aqui estão os locais escolhidos, a gente ainda não viu os locais. Então o que eu vou fazer aqui, para deixar mais visual para vocês, aqui na minha classe conexão BD, tá? Eu vou fazer aquele for loop. Então aqui para você poder visualizar, eu fiz aqui um for loop na conexão de base de dados, eu fiz aqui um for loop for registro em self registros, né? For chave, né? Para a chave
em registro.keys, né? Porque isso me dá um array com todas as chaves. E aí eu pego então cada chave desse array e eu pego a chave e o registro nessa chave, tá? E aí vai me dar um print bem grande, mas eu acho que você vai visualizar um pouquinho melhor, né? Justamente aqui, então você vê que ele tá pegando a conexão da base de dados, os dados da base, então lá no comecinho ele pega ID cidade, valor, FKID país, né? Da Madrid, né? Valor 145, latitude, longitude, Espanha, a bandeira vermelha, imagem, bandeira, né? Então ali no começo ele justamente está fazendo um SQL e buscando aquela informação com join, né? A gente viu, né? Isso funcionando. Então, moeda euros, imagem da bandeira não era nome, não, porque tinha a imagem de bandeira, uma coroa, e os dados da base aqui são, de novo, curiosidade, valor 7, ó, você tá vendo? Curiosidade, valor Madrid, então aqui, né? E você vê que tem várias, né? Então a gente tem várias colunas. Então aqui ele tá pegando a coluna de... Porque a gente mandou pegar tudo. A gente podia ter mandado pegar só a curiosidade, mas a gente foi meio preguiçosinha e mandou pegar tudo, né? E então ele tá com essas duas colunas aqui que realmente a gente não precisava. Mas também não tem importância porque ele tá de novo, tá numa variável que vai ser descartada. E o que vai sobrar mesmo vai ser aquela variável da curiosidade, que vai guardar só um string. Então aqui também, se você quiser, você pode vir aqui melhorar o código. E agora tá me dando vontade de melhorar o código, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que deixar o negócio para você melhorar o código. Uma maneira de você melhorar o código é pegando só a coluna que precisa. Já te falei como eu gostaria de ter melhorado esse código. Então você já viu aqui ele pegando a curiosidade. E agora aqui ele vai pegar os locais. A gente vou dar uma pulada nos locais no momento que a gente já vai ver os locais, tá? Mas aqui você viu que ela também pegou as pistas, que isso a gente já viu, né? Como ele pegava, ó, aquele, ela comentou que adora torrones, ela disse que é esse rio, né? Ela disse que tava louca por umas tapas e assim por diante. E depois no final aqui, ele criou aquele nosso array, né? Que vai virar simplesmente o array dos strings. E a gente quer esse array, porque a gente vai sortear aleatoriamente essas pistas. E esse sorteio vai acontecer, não agora, vai acontecer na hora que a gente estiver atribuindo essa pista, tá? A um local das cidades para os quais essa cidade, Madrid, né? Seria o destino, entendeu? Então você cria essas pistas agora no começo, porque mais pra frente, a hora que a gente estiver mexendo ali com a cidade de destino, que estiver montando os locais das pistas, as pistas de cada local, ele vai falar, ah tá, o destino dessa cidade aqui vamos supor, Rio de Janeiro, o destino para onde a Zafa foi é Madrid. Eu já tenho Madrid ali montado, eu já tenho as pistas de Madrid, né? Então eu vou pegar e vou sortear aqui uma dessas pistas e vou usar uma dessas pistas. E por que eu quero mais de uma pista? Porque eu fiz uma lógica de que justamente porque como a gente está sorteando tudo, a gente também está sorteando os locais. Então os locais podem acabar sendo, por exemplo, 3 locais onde seria interessante colocar uma bandeira. Mas colocar 3 vezes a bandeira não é interessante. Então a gente vai ter uma lógica onde a gente vai estar vendo se a bandeira já foi usada, né? E se a bandeira já foi usada e tem imagem, então se as cores já foram usadas, pode colocar a imagem. Se não, coloca aqui a pista da cidade. Então pode acontecer que apesar de que a gente só tem 3 pistas, a gente pode ter de repente mais de uma pista da cidade. Vai que a gente tem um hotel e um consulado. E aí a gente já usou a bandeira, tá? E não tinha uma imagem. Ah, então no segundo vai uma pista da cidade. Só que aí a gente também tinha um bar. E um bar não é interessante nem moeda, nem bandeira. Ali também ia uma pista da cidade. Ou melhor, os nossos 3 lugares. É um bar, um mercado, ou seja, lugares onde não vai nem moeda, nem pista. Então você quer mais de uma pista da cidade. Então por isso que eu garanti sempre que tivesse 4 pistas, quer dizer que tem mais de 3 pistas. Então se tem mais de 3 pistas, a gente garante que a gente pode ter 3 locais que vão usar as pistas da cidade, não da moeda ou da bandeira, e que elas vão ser diferentes. Então agora no próximo vídeo a gente vai falar da classe local, para a gente poder voltar depois aqui para a classe cidade e a criação dos locais. Então vamos para a próxima aula?